Meu povo, eu vou fazer aqui a transição da tela para que a gente possa ir para o material e dar sequência no estudo que a gente já havia iniciado há alguns dias atrás, tá bom? 4 segundinhos eu volto aí para a gente poder conversar sobre o material. Espera aí, nós só 4 segundinhos. Pronto, esse daí é o nosso primeiro material. Vocês devem lembrar que foi inclusive o material que nós iniciamos na semana passada, né? Só que na aula passada a gente só conseguiu ver essa primeira coluna que falava sobre as coordenadas geográficas, tá? Para a gente entender o que são essas coordenadas geográficas, um conjunto de linhas imaginárias que cortam tanto na horizontal como na vertical o nosso planeta, e a interseção delas, né, o encontro dessas linhas, gera uma das técnicas mais eficientes que nós utilizamos na atualidade para encontrar um determinado ponto dentro da superfície terrestre. Essas linhas elas são definidas em latitude e longitude, que é exatamente a sequência do que a gente vai falar hoje aqui, tá? A gente vai iniciar fazendo esse estudo sobre a latitude e posteriormente nós iremos para o estudo da latitude ou da longitude, perdão. Então hoje é a fala sobre latitude e posteriormente a gente vê sobre longitude. Eu acredito que a gente não vai conseguir ver a longitude hoje, né? Porque eu acho que a gente vai se prender em algumas falas aqui importantes e eu acredito que o tempo só vai nos permitir aí essa aula sobre a latitude, mas está dentro do previsto, né? Como eu disse, é um material muito importante, é um material que cai com muita frequência em provas de vestibulares, no Enem, né? Então é importante a gente dedicar com muita calma essas falas para que a gente não possa ter prejuízo no futuro, tá bom? Então a gente inicia aqui falando exatamente sobre a latitude. Resumidamente, o que seria a latitude? Ela é uma distância que a gente mede em graus, lembrando que essas coordenadas, elas sempre utilizam as medidas em graus, tá? Então ela é uma distância medida em graus, onde eu utilizo como referência a linha imaginária do Equador, que corta o nosso planeta horizontalmente bem no meio dele, né? Dividindo aí ele em duas partes iguais, que seria o norte acima dessa linha e o sul abaixo dessa linha, tá? E essa referência ela serve como base para nós localizarmos qualquer ponto dentro da superfície terrestre com muita precisão. É importante destacar, galera, que não é uma localização exata, tá? Quando a gente trabalha essas ideias de coordenadas, a gente está falando de uma localização aproximada, mas muito aproximada mesmo. Ela só não é exata, mas ela é aproximada, tá? Que é exatamente o que esse texto aqui fala, ó, que ela é a distância medida em graus do ponto que eu quero encontrar na superfície terrestre, tendo como referência a linha imaginária do Equador, que é exatamente, né, o que nós chamamos de paralelo principal. Esses paralelos, por sua vez, são linhas imaginárias, como nós já conversamos anteriormente, traçadas horizontalmente ao eixo principal da Terra, no sentido leste-oeste ou oeste e leste. Galera, nessa parte aqui tem algo que a gente precisa ficar atento para não confundir. Ó. Quando eu falo de latitude, a gente vai estar se referindo na divisão do globo terrestre em dois hemisférios, ó, o norte e o sul. Tá? Só que, bem aqui nessa parte do texto, ele fala de leste e oeste. Então, professor, agora confundiu mesmo. Mas o que ele quer dizer de leste e oeste, galera? É que se você traçar uma linha horizontal, vamos supor que eu estou fazendo aqui essa linha, ó, tá? Então perceba que à medida que eu estou construindo essa linha, eu estou saindo da minha esquerda para a minha direita.
Então não tem como eu traçar uma linha horizontal em outro sentido que não seja esse, né? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. É por isso que ele usa essa fala de leste e oeste. Lembra que na aula passada eu disse para vocês que a esquerda é o oeste e a direita é o leste. Então, quando eu traço uma linha horizontal, eu vou sair da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Por isso que ele fala, ó, que essas linhas imaginárias são traçadas horizontalmente ao eixo principal da Terra, no sentido leste e oeste, ou oeste e leste, ou seja, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Ou seja, ele está falando no sentido de construção dessa linha imaginária, que são os paralelos. Mas depois de traçada, de leste para oeste ou de oeste para leste, ela vai dividir a Terra em dois hemisférios. A parte que está acima dessa linha que nós vamos chamar de norte e a parte que está abaixo dessa linha que nós vamos chamar de sul. Então, muito cuidado para não confundir essa ideia aí, tá bom? Então, vamos lá voltar para a latitude. Ó, no caso da latitude, existem alguns conceitos que a gente vai precisar lembrar quando formos utilizar, né, as suas ideias, tá bom? Aí eu chamo, né, esses conceitos. Deixa eu só apagar aqui essa parte para não ficar no nosso meio aqui. E depois, em outro momento, a gente reforça mais essa fala aqui que eu acabei de fazer, tá? Deixa eu só tirar aqui. Então, o que acontece, ó? Quando a gente fala de latitude, a gente vai ter uma série de informações que a gente precisa lembrar para resolver uma determinada questão, um determinado texto, ou seja lá o que for que cobra essa latitude, tá? Então tem um conceito que eu chamo de básico, né? Ou seja, um esqueminha base para você entender a latitude. Tem um outro esqueminha que é essa divisão em paralelos principais. Tem um outro esquema que é sobre as zonas climáticas. E vai ter um outro esquema mais aqui abaixo que a gente chama de áreas de alta e baixa latitude, tá certo? Deixa eu só diminuir o zoom. Não, mas eu acho que não fica muito legal de ver não. Vamos deixar assim mesmo. Então vamos lá. Em relação à latitude, começando pelo o esqueminha básico, né? Ou seja, são informações básicas que vocês não podem esquecer, tá, galera? Lembrar disso que a gente vai conversar aqui agora é essencial para que vocês consigam entender o conceito de latitude, tá? Então vamos começar pela ideiazinha básica aqui, ó. Primeiro ponto, sempre que você encontrar o globo terrestre dividido em linhas horizontais, de imediato você precisa entender que ele está se referindo à latitude, tá? Então, sempre que você encontrar essas linhas horizontais cortando o nosso planeta, você deve fazer a referência ao estudo de latitude, tá bom? Essas linhas horizontais, elas têm um nome oficial. Nós chamamos elas de paralelos. Então, toda linha horizontal cortando aí o nosso planeta, oficialmente deve ser chamada de paralelos, tá? Esses paralelos, eles vão criar um ângulo de no máximo 90 graus. Quando eu saio da referência, que é a linha do Equador, até o extremo norte, que é a parte de cima, ou quando eu saio da referência até o extremo sul, que é a parte abaixo da linha. Então, esses paralelos, eles formam ângulos de 90 graus. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Se aqui do lado, né, você tem a linha do Equador e você traçar uma outra linha até o extremo norte, como eu estou fazendo nessa figura aqui do lado, ó, tá? O ângulo que isso vai gerar será de 90 graus, tá bom? É isso que ele quer dizer nessa fala ali que eu acabei de destacar para vocês, tá? Então, continuando. Ele gera esses ângulos de 90 graus, né? Sendo zero a linha do Equador até os extremos norte e sul, esses 90 graus. O paralelo principal, como eu já falei, é a linha imaginária do Equador, que corta o nosso planeta aí bem ao centro e divide o planeta Terra em dois hemisférios principais, o hemisfério norte e o hemisfério sul, tá? O norte
é toda aquela porção, né, do planeta que fica acima da linha, e o sul é toda aquela porção que fica abaixo dessa linha do Equador. Estudar a latitude vai fazer com que nós entendamos, né, a diferença de zonas climáticas que existem dentro do planeta. Tá? Então, geralmente nós temos as áreas ao centro, próximas ao Equador, que recebem uma maior quantidade de luz solar, consequentemente as suas temperaturas serão mais elevadas, e à medida que a gente vai se afastando, essa temperatura ela tende a diminuir. Por isso que os polos do planeta são congelados, porque eles recebem uma menor quantidade de luz solar, tá bom? Então esse é um conceito básico que vocês precisam lembrar em relação à latitude. Encontrou o planeta cortado por linhas horizontais, essas linhas elas serão chamadas oficialmente de paralelos. Esses paralelos eles variam de 0 a 90 graus. O paralelo principal é a linha imaginária do Equador, que divide o nosso planeta em dois hemisférios, o norte, que fica acima da linha, e o sul, que fica abaixo da linha. E estudar a latitude vai fazer com que nós entendamos essa diferença de temperatura que existe dentro do nosso planeta. Trazendo ainda como base, né, esses hemisférios norte e sul, como vocês vão poder observar nessa figura aqui do lado, que eu fiz a setinha aqui, o que é que nós temos que entender? Que essa divisão em norte e sul, ela é a divisão mais utilizada por nós, tá? Porém, ela pode receber outras denominações, tá? Então percebam aqui, ó, todas as terras acima da linha do Equador, nós iremos chamar elas, né, de hemisfério norte, como eu coloquei aqui, mas esse hemisfério norte também pode receber dois outros nomes, hemisfério boreal, tá? Ou ainda hemisfério setentrional. Então são duas outras denominações que vocês podem encontrar se referindo ao hemisfério norte. Ele pode ser norte, que é a nomenclatura mais utilizada, mas ele também pode ser chamado de boreal ou ainda de setentrional. Geralmente em vestibulares, né, a galera usa mais esses nomes aqui que não são comuns, que é exatamente para testar se você sabe essas outras nomenclaturas, né? Geralmente eles dizem que um avião sobrevoa a parte boreal do planeta, ou ele diz que um navio está navegando em águas setentrionais. Então, quando ele usar esses termos, você de quebra já sabe que esse avião ou esse navio estão ao norte da linha do Equador. O hemisfério sul também vai receber duas outras denominações. Ele pode ser chamado de hemisfério austral, como eu coloquei aqui na imagem, ou ainda pode ser chamado de hemisfério meridional. Então, geralmente o cara diz que o avião sobrevoa as águas meridionais, ou que um navio se encontra nesse momento em águas austrais. Aí você vai lembrar que tanto esse navio quanto esse avião estão na parte sul, abaixo da linha do Equador, tá? Então essas são outras nomenclaturas que vocês também poderão encontrar em relação a esse hemisfério norte ou hemisfério sul. Lembrando sempre, né, que sempre que a questão falar, ou que o texto falar sobre norte e sul, ela vai estar se referindo à latitude, porque é a divisão que nós temos ao dividir a Terra com a linha imaginária do Equador. As terras que ficam ao norte e as terras que ficam ao sul. Então esse é o esqueminha básico que vocês precisam lembrar para estudos futuros, tá bom? Um outro esqueminha, galera, e aí só agora eu percebi que eu acabei deixando a imagem um pouco invertida, né? É exatamente essa conversa sobre paralelos principais, tá? O nosso planeta, ele possui 4 paralelos, na verdade 5 paralelos principais. Esse aqui bem ao meio, que é o mais principal de todos, que seria a linha imaginária do Equador, conhecida também como o paralelo de 0 grau, tá? E nós temos mais 2 paralelos principais, tanto ao norte como mais 2 localizados ao sul, tá? Então o que é que nós temos aqui que entender, ó?
que ao norte nós vamos ter um outro paralelo principal, que fica mais ou menos aí a uns 25, 24, 23 graus acima da linha do Equador, tá? Que nós vamos chamar ele de Trópico de Câncer. E um outro paralelo mais acima, que seria o Círculo Polar Ártico, tá? Então esses são os dois paralelos principais que se encontram na parte norte do nosso planeta, tá bom? Nas terras que ficam acima do Equador. E nós temos mais dois principais que se encontram ao sul, abaixo da linha do Equador, ok? Que são, ó, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então você tem dois importantes ao norte, Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico, e dois principais ao sul, que é o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Muito cuidado para não confundir, tá, turma? Porque esses paralelos, eles são considerados principais porque são eles os responsáveis em delimitar as zonas climáticas, que nós vamos estudar logo aqui na sequência. Ou seja, são eles que marcam onde começa e onde termina uma determinada zona climática. Então, por exemplo, se você tiver uma questão que diz assim, que a zona tropical do norte, ela vai da linha do Equador até o Trópico de Capricórnio. Está errado. Por quê? Porque o Trópico de Capricórnio fica ao sul. E aí a zona tropical do norte vai da linha do Equador até o Trópico de Câncer. Ou ele pode ainda dizer que a zona temperada do sul vai do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Ártico. Está errado, porque o Círculo Polar Ártico fica no norte e não no sul. Por isso que é importante vocês lembrarem desses paralelos principais. E aí tem uma forma que eu utilizei para não errar, para não confundir, para não trocar. Percebam que na parte norte, os nomes eles serão mais curtos. Ó. Trópico de Câncer é mais curto que Capricórnio. Círculo Polar Ártico é mais curto do que Antártico. Já ao sul, os nomes são mais extensos. Capricórnio e Antártico. Então, dessa forma, eu consegui lembrar para não confundir na hora de questões de prova. Não sei se vocês vão conseguir lembrar, né, sem precisar dessa dica, mas quem precisar da dica, lembra aí. Que ao norte os nomes são mais curtos, Câncer e Ártico, e ao sul os nomes são mais longos, que seria Capricórnio e Antártico, tá bom? Então esses são os 5 paralelos principais que nós consideramos no estudo da latitude, tá bom? Lembrando mais uma vez, ao norte, Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico. Ao sul, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico, beleza? Por que nós estudamos esses paralelos? Para entender essas zonas climáticas aqui. Ó. O nosso planeta ele possui 3 zonas climáticas. Nós temos 3 zonas climáticas ao norte e nós temos 3 zonas climáticas ao sul, que na verdade são as mesmas zonas climáticas, porém em hemisférios diferentes, tá? Então nós temos uma primeira zona climática, que aqui está representado na cor vermelha. Nós temos uma segunda zona climática, que aqui está representada na cor amarela, e nós temos uma terceira zona climática, que aqui está representada na cor azul. Qual é essa zona climática representada na cor vermelha? Nós iremos chamar ela de zona, aqui o vermelho, ó, zona tropical. Zona tropical. No amarelo, a gente vai ter a zona temperada. Temperada. Que não é o tempero de cozinha, tá? É uma referência à temperatura mesmo, tá bom? E nós temos na cor azul a zona polar. Certo? Então é assim que a gente vai definir. As zonas temperadas, na verdade, as zonas polares, as zonas tropicais, elas serão as áreas mais quentes do nosso planeta,
Desculpa a letra aí, é porque é muito complicado de escrever aqui nessa mesa que eu digito, tá bom, galera? As zonas temperadas serão frias e as zonas polares serão congeladas, tá? Então é assim que a gente vai entender essas zonas climáticas. Pronto, congeladas, tá? Então qual a ideia que a gente precisa lembrar? Ó? É utilizar os paralelos, aí você percebe ó, que essa linha aqui que eu estou riscando é a linha do Equador, e a zona tropical do norte, ela vai da linha do Equador até o trópico de Câncer. Essa é a tropical do norte. A temperada do norte, ela vai do trópico de Câncer até o círculo polar ártico. A zona polar, ela vai do círculo polar ártico até o extremo do globo terrestre, no caso ao norte. Já as zonas do sul serão a mesma ideia, né, como eu falei, só que usando os paralelos diferentes. Então, da linha do Equador até o trópico de Capricórnio, eu vou ter a tropical do sul. Do trópico de Capricórnio até o círculo polar antártico, eu vou ter a temperada do sul. E vou ter a polar do sul a partir do círculo polar antártico até o extremo sul do planeta. É tanto que aqui nós iremos chamar, vou colocar na cor azul para ficar bem personalizado, nós iremos chamar de polo norte e de polo sul, tá bom? Então essas são as zonas climáticas dentro do nosso planeta. Aí você pode estar perguntando assim, professor, por que existe essa diferença de temperatura dentro do nosso planeta? Essa diferença, galera, ela se dá devido à incidência de raios solares. Devido ao formato do nosso planeta, que seria um formato geóide, não é esse formato que vocês estão vendo aqui, ela é como se fosse uma elipse, né? Ela é um pouco arredondada, mas possui dois extremos mais achatados, né? Então, devido a esse formato, a incidência de luz solar ela vai ser diferente em cada uma da região do globo, como vocês podem ver exatamente nesses cubinhos aqui que ele está utilizando. Então, aqui no centro, a gente consegue ter uma incidência maior de raios solares, que quando chega nessa parte temperada, esse quadrinho aqui ele se deforma, ó, como você pode observar. E aí essa incidência de luz ela se espalha mais. Então ela acaba aqui, de certa forma, emitindo, né, um calor mais diferenciado em uma área mais extensa, quando chegamos aí nas áreas temperadas. Então a parte central ela recebe uma maior incidência de raios solares e a parte mais distante do Equador, essa incidência ela tende a ser mais espalhada, podemos dizer dessa forma, tá bom? E para finalizarmos essa parte sobre a latitude, nós teremos que entender um outro conceito, que é o conceito das zonas de baixa e de alta latitude, ok? O que ele quer dizer com isso? Ó? Aqui, galera, nós vamos usar como referência a linha imaginária do Equador, tá? Que fica mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Tá certo? E aí o que é que nós temos que entender? Que a gente está aqui nessa linha, né? Num paralelo de 0 grau. E à medida que eu vou me deslocando para o norte, essa minha latitude ela vai aumentando, porque ela sai de 0 até 90. E quando eu vou para o sul, da mesma forma, 90. Então o que é que você pode perceber analisando esses valores? Que as áreas próximas à linha do Equador, elas têm latitudes baixas, né? Porque é próximo de 0. E à medida que eu vou me distanciando do Equador, essa minha latitude ela tende a aumentar, porque eu vou para valores próximos a 90. Então eu saio de 0, que é baixa latitude, vou para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, ou seja, ela está aumentando, tá? Esse é um conceito aí que vocês devem lembrar. Então, o que é uma área de baixa latitude? Como eu dizia, são aquelas áreas mais próximas à linha imaginária do Equador. Então, quanto mais próximo o local estiver dessa linha imaginária do Equador,
mais quente será a sua temperatura. Aqui, ó. A gente até falou também ali no conceito anterior, tá certo? Então, as áreas próximas à linha do Equador, elas tendem a apresentar temperaturas mais elevadas. Então, o que é que eu tenho que dizer? Ó? Que as áreas de baixa latitude, elas são mais quentes, certo? Então, quanto mais próximo do Equador, mais quente. Quanto mais distante do Equador, mais frio, que é ou que são as áreas de altitude elevada, latitude elevada. Então, as áreas de elevada latitude são aquelas áreas mais distantes da linha imaginária do Equador. E essas áreas, elas tendem a apresentar temperaturas baixas, certo? E aí o que é que você tem que entender, né? Para que, de certa forma, você também perceba essa lógica. Que aqui, ó, é uma área de alta latitude e aqui é uma área de baixa latitude. Só que você inverte, né? Porque quanto mais alto for a latitude, menor será a temperatura, né? Menos quente. E quanto menor for a latitude, mais quente. Então nós costumamos dizer que ela é diferente, né? Quando eu comparo aqui, ó, latitude é diferente da temperatura. Como assim, Alex? Não entendi. Simples, pô. Se eu disser que a latitude é alta, a minha temperatura será baixa. Se a latitude eu disser que é baixa, a minha temperatura será alta. Então ela é diferente, é como se ela fosse o contrário. Beleza? Então, pessoal, esse era o material que a gente tinha. Como eu falei, não vai ser possível a gente chegar na parte de longitude, porque é um estudo um pouco mais amplo também. Então a gente vai acabar cedendo aqui o horário, que inclusive já está bem no limite, tá? Então, galera, esse é o material que a gente tinha. É um material resumido, mas é um material que traz informações que serão muito úteis para vocês na sequência desse estudo sobre, digamos, sobre cartografia, tá? No mais,